pelo processo reflexivo, por estar em constante transformação e construção enquanto pessoa, enquanto ser pensante, crítico. E aí eu queria um pouquinho contar da minha trajetória antes de eu chegar, para ajudar a chegar no patrimônio, lugar e emoções, experiência. Por que a gente escolhe um tema, né? Já que a gente está num grupo que é o encontro com pesquisadores, né? O tema dessa proposta é o encontro com pesquisadores. Por que a gente se torna um pesquisador e por que a gente escolhe determinados temas? E nós, das ciências humanas, a gente sabe que nada é em vão, nada é aleatório, e nada é, assim, tão por acaso assim. E que as nossas escolhas, elas são resultado de um processo de vida, de experiências na vida, experiências das mais diversas ordens, e de tudo que a gente vai podendo absorver ao longo desses processos, né? Seja absorção feliz, ou seja, alguns momentos, inclusive, cujas memórias não são muito boas, são sofridas, mas esses sofrimentos, por vezes, também nos impulsionam a algumas coisas. E muita gente procura a carreira acadêmica para ajudar a entender determinadas coisas que a pessoa não dá conta de entender, né? E que ela percebe que o senso comum não é suficiente para aquilo. E eu acho que todos nós que estamos aqui porque o senso comum não é suficiente para nós. Tudo que está sendo dito no senso comum, nós, em alguma medida, nós ou questionamos ou colocamos numa base de equalização. E foi um pouco isso que aconteceu comigo, porque eu era estudante de comunicação social na USP, eu sou paulista, e eu tinha que fazer um trabalho de conclusão de curso, e eu resolvi fazer um documentário, e esse documentário, eu resolvi fazer um documentário porque eu tinha um tema, não é porque eu queria fazer um documentário, é porque eu tinha um tema que eu sentia que ele precisava ser documentado em alguma coisa mais do que um TCC escrito. E eu fiz um documentário chamado Tratorando a História. E esse documentário, naquele momento, que foi em 92, tinha pouco material sobre patrimônio, mas não só sobre patrimônio, tinha pouco material sobre a destruição dos patrimônios. Porque o Tratorando a História, como o próprio nome diz, ele vai colocar em diálogo concepções muito diferentes de tempo, de passado, de memória, e, portanto, do que seja passível de ser preservado. E ao colocar em diálogo e em confronto essas concepções, eu entendia que o vídeo ele ia poder mostrar um pouquinho de uma problemática que ela era muito forte em várias cidades com potencial, com portadoras de sítios arquitetônicos, urbanísticos e arqueológicos, ou núcleos, ou elementos isolados, e que passavam por disputas muito importantes relativas ao patrimônio, a disputa, né, se o bem deve ou não ser preservado e quais as consequências disso. E eu tinha, então, o que é a experiência, né, o que nos encaminha para essas escolhas? Eu sou natural de uma cidade do interior de São Paulo, que é Espírito Santo do Pinhal, que naquela ocasião da minha adolescência teve tombado 11 imóveis pelo CONDEFAT, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico do Estado de São Paulo. Não foi um sítio tombado na íntegra, foram imóveis isolados, mas foi uma estratégia muito hábil dos arquitetos, do arquiteto e da historiadora, porque como tinha muitos imóveis descaracterizados, justificar o tombamento do núcleo inteiro era um pouco difícil. Então, eles localizaram 11 imóveis, mais ou menos longe um do outro, de forma que se criasse um núcleo de proteção, porque a legislação diz que para cada imóvel tombado, 300 metros de área envoltória fica protegida. Tudo que tiver naqueles 300 metros fica protegido, não tombado, é diferente. E com isso, de 300 em 300 metros, a partir de cada imóvel, se criou um núcleo protegido e 11 imóveis tombados. Isso gerou uma polêmica na cidade. Eu era adolescente, eu acompanhava muito essa polêmica. Depois eu fui para São Paulo para fazer faculdade.
E tinha uma relação afetiva também, porque o meu pai foi uma das pessoas, à época, que criou a Associação Pinhalense de Cultura, e o meu pai sugeriu a letra F do Estatuto da Associação, que a letra F diz respeito à preservação do patrimônio histórico, cultural e natural da cidade de Pinhal. Então, tinha essa marca, herança, né? Assim, eu penso que os patrimônios, para mim, eles são mais do que um tema de pesquisa, ele é uma herança paterna, e ele é uma herança também das relações que eu tive em Pinhal, porque daí eu tenho muitos amigos, um amigo advogado, hoje na faixa etária de 60, 65 anos, que é um grande amigo meu até hoje, e que foi o maior batalhador da preservação do patrimônio na cidade, tanto urbano quanto natural, das matas, né? Que a gente sabe muito bem o que significa a preservação das matas hoje nesse país pegando fogo. Então eu fui sensibilizada, e eu acho que eu não chego nos patrimônios por mim só, né? Aí a gente tem ouvido todo mundo falar do lastro, né? Eu chego aqui, mas não chego sozinha. A gente escuta muitas pessoas que se pronunciam publicamente hoje, principalmente grupos de afrodescendentes, e eu acho isso tão bonito, porque nenhum de nós chegou aqui sozinhos, né? Assim, eu trago um lastro que está relacionado com essa história de família, dos amigos e de uma herança da minha cidade, que faz com que eu faça, então, com muita dedicação, com muita vontade, esse vídeo, esse documentário, mas eu não fiquei satisfeita, porque o documentário relatava grupos em conflito, alguns querem preservar, outros querem destruir, alguns têm um entendimento do tombamento, como está previsto na definição semântica, né, no que está previsto no dicionário Aurélio, tombar, fazer cair, derribar, e outros tinham o entendimento do tombamento como aquele que vai fazer aquele bem ser preservado. Então, esses entendimentos diferentes e, por vezes, antagônicos, relatá-los e colocá-los num vídeo não foi suficiente, porque eu entendia que tinha camadas e camadas e camadas de variáveis, de concepções, que eu não dava conta, pela comunicação, de responder. E aí, por circunstâncias da vida, eu me mudei para Goiânia, e aqui, então, eu fui buscar o caminho dessas reflexões. E acabei no mestrado na UNB, na antropologia. Eu fui o segundo trabalho que estudou patrimônio na UNB, na antropologia da UNB, que é uma antropologia, que é um programa de pós-graduação antigo para a UNB, né? Porque a UNB não é uma universidade antiga, porque ela é da criação de Brasília, mas o programa é de 78, e eu fui o segundo trabalho, que era um tema pouco privilegiado, né? Não só na antropologia, o Lucas está aqui, né? O Lucas é da história, do mestrado da história, e o Lucas também é uma testemunha do quanto nesses estudos o patrimônio ele foi ganhando prestígio a partir, sobretudo, de meados da década de 90, mas no Brasil, muito mais, por conta do decreto 3551, que passou, então, a prever a preservação e o registro dos bens de natureza imaterial, que é o patrimônio imaterial. A partir de 2000, então, esse tema realmente ganha bastante prestígio em todas as áreas disciplinares, todas, e que bom que isso aconteceu, que bom que há interesse das pessoas de discutirem o tema, estudarem e pesquisarem. E aí, com isso, então, eu fiz o mestrado pesquisando a minha cidade. E aí, quando eu fui fazer a pesquisa em Pinhal, eu quero fazer esse percurso para falar exatamente da ideia do que constitui uma pesquisa, né? Rose, só me dá um parâmetro de tempo aqui para eu saber se eu corro mais ou menos. Não, você está bem de tempo. Nós começamos, você falou só 10 minutos, que nós começamos 4h10, está tranquilo. Eu tenho mais uns 20 minutos? Você tem 40 minutos. Tá bom. Então, mas eu vou... Eu vou fazer um relato e depois eu vou abrir para vocês, assim, para a gente trocar ideias. Tá bom, como você... Só que nesse momento eu era uma militante do patrimônio, porque, dada a herança que eu tive, que eu já relatei para vocês,
eu só concebia pensar o patrimônio como algo que tinha que obrigatoriamente ser preservado, porque ele tem uma arquitetura renascentista, eclética, porque ele é representativo de um tempo histórico, de um fato histórico, de um evento histórico, ou porque tem determinados traçados urbanos que têm que ser preservados. Então, a minha concepção nesse momento era que o patrimônio, ele era designado por especialistas, e que os especialistas, então, uma vez apontando um fato histórico relevante ou uma estética relevante, cabia às pessoas se resignarem aqueles tombamentos. Na época, os registros de patrimônio material não aconteciam. Então, eu tenho uma dissertação de mestrado que eu me orgulho bastante dela, até pelo fato de que ela me fez fazer esse salto, que é quando eu me torno antropóloga, né? Eu não nasci antropóloga e eu não era antropóloga antes de entrar no mestrado da antropologia. E ao longo do mestrado, a minha orientadora, muito generosa e muito paciente, a professora Ellen Vostman, ela dizia para mim: Isabela, você percebe que às vezes você faz determinadas interpretações das situações que você está narrando e que você é claramente uma defensora de determinados grupos da cidade, né? Esses grupos estão em disputa, eu estou narrando grupos em disputa. E ela dizia para mim: você percebe, e você, né, assim, como aluna da antropologia e tendo estudado antropologia como você já estudou, você precisa exercitar o distanciamento. Só que a gente não relativiza e nem exercita o distanciamento da noite para o dia, né? Aqui tem alguns colegas que estudam antropologia, né? A Alessandra está aqui, que eu estou vendo, né? E é uma das que está entendendo tudo que eu estou dizendo, e outros de vocês, por favor, depois indiquem também. A gente não faz isso como um clique de ligar a lâmpada, né? A gente aprende a fazer isso. E esse é um exercício sofrido, porque é um mergulho dentro de você mesmo, né? Não é um distanciamento, eu viajo para a Austrália. É um distanciamento, mergulha em você e busca onde é que você vai encontrar as ferramentas metodológicas e conceituais para você conseguir fazer esse distanciamento e colocar em diálogo esses dois grupos, sem que você tenha ou se sinta obrigatoriamente envolvida em um ou outro grupo. E aí vem uma questão ética muito interessante também, porque não é pouco comum que antropólogos tomem partido de grupos específicos, como as populações indígenas, absolutamente vulneráveis no nosso país e hoje mais do que nunca. E não há nenhum problema nisso, isso não tem nenhuma questão ética, pelo contrário, o Código de Ética da Antropologia diz no Código de Ética. Os pesquisadores a responsabilidade é totalmente com o grupo que eles estudam. E qualquer coisa que atinja ou prejudique o grupo que eles estudam deve ser repensada, inclusive se pode ser publicado ou não. O que manda não é o dado, não é o relato. O que manda o que deve designar o que vai ser dito ou não, são as implicações que aquilo tem para aquele grupo. Só que quando a gente trabalha com sociedades complexas, não existe um grupo homogêneo. Existem vários grupos em disputa. Então, colocar em diálogo, estabelecer os parâmetros de análise, os parâmetros de interpretação, permitir ao leitor que ele possa chegar às suas próprias conclusões, mas balizar com bastante densidade e responsabilidade esse diálogo e essa interpretação, é o nosso desafio o tempo todo, sem parecer que a gente levantou uma bandeira em nome de um ou em nome de outro. E nesse momento, então, eu fazia e fiz a dissertação cruzando muito com algumas categorias que estavam para mim disponíveis naquele momento e que eu achava que me ajudavam a pensar, mas que passavam, sobretudo, pela categoria do tempo, do patrimônio como algo relacionado ao tempo, ao passado. Então, o meu diálogo da antropologia foi bastante com historiadores naquele momento, e foi muito bom, porque eu conheci um conjunto de historiadores da história cultural e da história dos análises, absolutamente fundamental para a minha formação naquele momento, e que me ajudam muito a pensar várias questões na dissertação. Só que daí eu tenho a felicidade de pesquisar a cidade de Goiás no doutorado.
Isso porque eu entro no doutorado sem um tema de pesquisa, tinha um projeto, uma carta de intenção, mas não tinha um projeto de pesquisa ainda, porque não precisava, era só uma carta de intenção. E aí, exatamente logo depois que eu entro, a cidade é anunciado que a cidade estava encaminhando para a Unesco o dossiê para se candidatar ao título de patrimônio mundial. E aí é aquele acaso que coincidiu exatamente com o momento em que eu estava entrando no doutorado, eu tinha que escolher um tema de pesquisa e o tema caiu no meu colo. Assim, eu sou absolutamente grata, porque eu não consigo me esquecer que eu estava vendo um jornal local na hora do almoço, quando eu vi o anúncio, assim, e aí eu vi aquele anúncio, eu falei assim, esse é o meu tema de pesquisa, assim, não tem dúvida. Então foi uma escolha absolutamente casual, mas a casualidade para quem está preparado, né? E também um pouco relacionado com a pesquisa tem acaso, a pesquisa tem sorte, mas o acaso e a sorte, eles vão aparecer para quem está preparado para o acaso e para a sorte. Então, a gente precisa já ter adensado determinadas reflexões para ter também determinadas convicções de escolha. E eu digo absolutamente grata, porque a minha formação de antropóloga se faz na cidade de Goiás, e não em Pinhal. Em Pinhal, eu fiz um exercício de distanciamento, mas ele não foi exitoso. Ele foi um exercício de começar a se tornar uma antropóloga. E a cidade de Goiás é o meu total estranhamento, né? Porque eu não sou de Goiás, eu morava em Goiânia, mas a minha relação com Goiânia também era muito distanciada, porque eu ficava mais em Brasília no mestrado e no doutorado do que aqui, as minhas relações eram mais em Brasília do que aqui. E aí eu caio no berço da cultura e civilização goiana, né? Vocês conhecem essa expressão, o berço da cultura e civilização goiana. Eu caí naquele lugar, que é um locus, né? Aquilo que eu chamo de um locus de essência da cultura goiana e a essência da identidade, porque passa por todo o processo de fundação do Estado, da ex-capital, da mudança da capital, e de como tudo isso vai recair no título de patrimônio mundial. Então, é um adensamento de temporalidade, de historicidade, cruzada com adensamento de, na verdade, eventos específicos, né, que são históricos, específicos que vão acontecendo ao longo desse processo, de quase 300 anos da cidade, e que tornaram aquela cidade tão especial para a pesquisa. Mas não é a cidade, porque a cidade não existe sem pessoas. E aí eu também só me torno antropóloga porque aquelas pessoas me receberam da maneira mais generosa que eu poderia ter sido recebida. Então, eu fiz um campo de 1 ano e 6 meses, eu me mudei para lá em fevereiro de 2001 e fiquei até julho, comecinho de agosto de 2002. Então, eu pego o anúncio de que o ICOMOS tinha dado parecer favorável, que foi em junho de 2001, o anúncio no dia 13 de dezembro, que é o dia de Santa Luzia, de que a Unesco tinha dado parecer favorável em Helsinki, que a cidade era título, a partir de então, de patrimônio mundial, a enchente que aconteceu em 31 de dezembro de 2001, e aí eu voltaria em fevereiro, cumprindo um ciclo, né? Eu pensava que eu queria um ciclo, acompanhar um ciclo de tudo na cidade, um ciclo de festas, de procissões, de folias, um ciclo, fechando o ano. Só que a enchente provoca determinadas alterações no quadro, nas configurações locais, que também, por sorte, eu podia ficar, e decidi ficar até julho, para acompanhar todo o processo de reconstrução da área atingida pela enchente, mas muito mais do que isso, muito mais importante do que essa materialidade, acompanhar os deslizamentos que foram feitos desses grupos, dessas configurações, situadas em lugares políticos, em lugares institucionais e por parte da população, de movimentos sociais,
E também essa percepção das pessoas que não estavam nesses lugares, né, de fala mais visível e mais audível, mas que começaram a dizer coisas, e dizer de um jeito que elas não diziam no ano anterior que eu estava lá. E como eu comecei a escutar isso, eu pensava assim, eu tenho que acolher essa fala, porque essa fala veio espontânea, e ela não acontecia antes, porque antes era quase como se fosse era politicamente incorreto falar contra o patrimônio ou contra o título. E com isso eu não estou querendo dizer que eu acho que alguém tinha que ser contra o patrimônio ou contra o título, e nem que eu fosse contra o patrimônio ou contra o título. Mas que muitas pessoas que tinham dúvidas se sentiam até constrangidas de revelarem as dúvidas. Tamanha era a euforia na direção do título. Tamanho era a ideia de um consenso geral de que o título era a melhor coisa que poderia acontecer para a cidade, e mais do que isso, que o patrimônio era de todos. Assim, um discurso de que o patrimônio era de todos e que toda a cidade seria beneficiada. Eu não estou dizendo que isso não aconteceu. Eu posso colocar vírgulas aí, depois a gente conversa um pouco a respeito disso. Mas isso fez com que eu ficasse mais na cidade, e aí eu começo a trabalhar um pouco mais com o cruzamento de outra categoria importante, que é lugar. A gente sabe que a experiência humana não é possível sem o cruzamento de tempo e lugar, né? Nós somos constituídos por temporalidade e por estarmos ancorados numa localidade, e as nossas memórias são construídas pelo cruzamento dessas duas categorias, que já estão lá em Kant, né? Para quem leu Kant e as categorias do pensamento, e para quem leu Durkheim, como Durkheim recupera isso nas formas elementares da vida religiosa, as categorias do pensamento que estão presentes em todas as culturas e que são fundamentais para a nossa constituição enquanto ser. Mas o mais importante é que a antropologia vai se debruçar sobre como essas categorias são pensadas e vividas diferentemente pelos vários grupos. E aí, então, quando eu trago o lugar de uma maneira um pouco mais, eu acho que densa mesmo, assim, com autores que me ajudaram de uma maneira irredutível, assim, a interpretar a problemática que acontecia na cidade. Então, acho que esses dois textos que eu encaminhei, que a Rose me pediu, e eu achei que os dois poderiam ser bons para a gente pensar juntos, como que essa experiência de uma cidade de patrimônio mundial, propor para vocês que a gente pense essa experiência a partir dessas categorias. Então, a gente tem a cidade que é patrimônio, a categoria mais importante é o patrimônio, mas cruzando com tempo e lugar, principalmente lugar, que é que eu quero trazer para vocês, e cruzando com emoções. Lá no doutorado, o conceito de emoção patrimonial também não está presente, porque é algo que eu fui amadurecer nos últimos 2 anos. E a minha tese é de 2007. E aí, a partir de alguns autores, e o Lucas teve a oportunidade de acompanhar um pouco isso no curso do ano passado, a gente trabalhou com um autor muito dedicado, precocemente falecido, mas que se dedicou nos últimos anos a defender essa ideia de que a gente tem que pensar os patrimônios a partir das emoções. E aí eu queria, então, fazer um passeio com vocês pelos lugares, pelos patrimônios e pelas emoções. Aí eu vou fazer uma breve amarração dessas ideias e vou querer conversar com vocês, e vou querer que vocês falem para quem leu o texto, se tem alguma consideração a fazer, se quer trazer alguma dúvida em relação aos autores, se quer, enfim, né, para a gente ficar à vontade, para eu não ficar só falando eu aqui, feito uma matraca. E aí, então, esses autores do lugar me ajudaram bastante a pensar, primeiro, que o patrimônio tem que ser uma experiência corporal, o patrimônio é uma experiência física, individual e corporal. Portanto, se os patrimônios, eles são essas experiências, não é possível aceitar aquela primeira abordagem que eu tinha dito que eu pensava lá no começo, de que os patrimônios são aquilo que os especialistas dizem que eles são.
Porque se uma igreja é patrimônio, porque um arquiteto diz que ela é patrimônio, e se as experiências dos sujeitos, das pessoas naquele lugar, não tiver qualquer sentido, não tiver qualquer potência, não é possível convencer essas pessoas de que aquilo é patrimônio. Salvo se a gente acionar, em algumas situações, um fluxo de capitais, de pessoas e de turismo, e de capital tão grande, tão volumoso, que as pessoas ganhem dinheiro demasiado com aquilo e se convençam, digamos, pelo capital, né? É importante preservar porque a gente tem muitos recursos, vem turista e é bom para todo mundo e tem emprego. Essa não é uma maneira de se apropriar do patrimônio, é uma maneira de se convencer porque o meu filho trabalha lá e eu preciso daquele dinheiro, então é bom que seja preservado. Eu estou falando de uma outra concepção de patrimônio, estou falando de uma concepção de patrimônio que os próprios sujeitos, portadores, moradores, estão absolutamente envolvidos com aquela experiência de vida naqueles lugares, ou com aquela experiência de vida, com aquelas formas expressivas, celebrações, rituais, festas, folias. Nos patrimônios imateriais, essa relação entre experiência, sentido, memória, corpo, ela parece ser mais fácil de ser justificada. Mas a gente tem que também fazer o esforço de pensar isso nos patrimônios tangíveis, porque não existe experiência humana sem tangibilidade. E, portanto, não existe experiência humana sem casa, sem rua, sem calçada, sem poste, sem praça, sem monumento, sem igreja, ou terreiro, ou lugar de culto. Não existe experiência humana sem uma árvore, que para algumas populações tradicionais é o lugar do culto, sem uma roça, sem uma cachoeira constituída de pedras, como a cachoeira de Aoareté, que é reconhecida como patrimônio imaterial, embora seja uma cachoeira, é imaterial, é tangível, mas é carregada da cosmologia de duas populações indígenas que residem na região, no Alto Rio Negro, e que precisam daquela cachoeira e precisam de que aquelas pedras estejam colocadas daquela maneira, porque aquelas pedras representam os seus heróis míticos. Não é possível para eles imaginarem a vida deles sem a cachoeira e sem as pedras e sem uma narrativa que se dá pela tangibilidade. Então, todas as experiências de todos os povos do mundo só existe porque nós estamos ancorados numa localidade. E aí nós temos o processo de vida que nos dá essa perspectiva temporal, que também herda, né, a partir de vários historiadores que vocês sabem que estudaram história e memória, e trabalham com a noção de memória herdada, porque muitas memórias não são nossas, né? Nós herdamos e nós transmitimos para as outras gerações e assim por diante, com alterações, com modificações, inclusive algumas muito estratégicas. Mas aí é o vilaboense, e é a experiência que eu tive com o vilaboense nesse 1 ano e meio, é o caminhar junto, é o estar junto em determinado lugar, numa igreja, numa folia, numa festa, é comendo um empadão no momento ritual, é caminhando na rua displicentemente, sem lugar, sem um destino específico, é tomando picolé no coreto. É nessa experiência que eles me possibilitaram, que eu comecei a ficar muito atenta para que não era possível pensar o patrimônio sem essa experiência corporal no lugar. E a antropologia é um presente para isso, porque a antropologia, ela não só tem uma linha de pesquisa que é a antropologia da experiência, tem uma linha de pesquisa que é a antropologia do corpo, tem outra que é a antropologia das emoções. Casando tudo isso com a antropologia do patrimônio e dos lugares, vocês imaginam o que dá. Acho que eu fiz esse passeio grande para dizer que o resultado desses dois textos é nada mais, nada menos do que esse encontro com essas pessoas que me permitiram entender esse lugar delas, me permitiram viver com elas essas localidades. Então, quando não está nesse texto, mas quando não está nenhum desses textos, esse exemplo que eu vou dar, mas
quando uma pessoa da cidade de Goiás diz para mim, olha, quando a Cruz da Anhanguera rodou com a enchente, foi parar lá 1 quilômetro para frente no Rio Vermelho, e todo mundo ficou, quer dizer, todo mundo não, uma parte da cidade ficou triste, outra parte ficou feliz, né? Porque o Anhanguera representa o herói genocida, assassino, etc., mas uma parte ficou feliz, essa é uma outra polêmica, que está num outro artigo. Quando há esse debate, e a ideia de que, então, o que voltaria na reconstrução do monumento da Cruz da Anhanguera seria uma réplica e não mais original, e se começa a fazer aquela base de alvenaria para a cruz réplica voltar para o local, foi muito interessante, é isso que são perspectivas de pesquisa do detalhamento a gente fala que a densidade etnográfica e o detalhamento, ele está na minúcia do dia a dia das pessoas. Se na área de pesquisa antropológica o antropólogo não é capaz de fazer isso, não está atento a isso, ele não acessa determinados códigos, não é capaz, não é possível. Então, jogando conversa fora no cais, para quem conhece a cidade de Goiás, ali naquele cais que fica na frente da Cruz da Anhanguera, bem ali na ponte da Lapa, próximo à casa de Cora, as pessoas ficavam jogando conversa fora e vendo os trabalhadores construírem a base de alvenaria do monumento. E aí eu ouvi algumas pessoas falando assim, não está bem no lugar, está um pouco fora do lugar, está torta. Ela não. E aí, assim, eu perguntava para o pessoal do IFAM, mas olha, eles falam que não está no lugar. Não, mas a gente analisou a partir das fotos, a gente sabe mais ou menos que tinha uma distância desse e daquele imóvel, a gente pegou foto antiga, pelas fotos a gente mais ou menos calculou. Os técnicos, especialistas, arquitetos, etc., estão trabalhando, então eles indicam que o lugar é esse. Mas alguns moradores diziam, mas não é, ela está torta. E aí, o detalhe um guarda de rua dizia que quando ele fazia um determinado sinal do trânsito, o braço dele ficava alinhado na mesma linha que a Cruz da Anhanguera lá na frente. E quando ele fez esse mesmo movimento, a cruz estava deslocada, ela não estava alinhada. Então, ela deslocou. Uma outra pessoa narrava que da janela da casa de Cora, a cruz o monumento ficava um pouquinho mais reclinado para o ponto de cá e não para lá. E um motorista de ônibus, de caminhão, que fazia a manobra, porque ali onde é aquela parte do turismo era um posto de gasolina, então os carros entravam ali para abastecer. E caminhão tinha dificuldade de passar tanto de um lado da cruz, entre a cruz e a casa, quanto do outro lado e a outra casa. E esse motorista disse que ele ia sempre, então ele sabia exatamente qual era a manobra que ele tinha que fazer, fazia várias manobras, virava para um lado, ficava fazendo a baliza, até ele conseguir deixar o caminhão do ponto certo para sair. E ele falou que depois que a cruz foi recolocada, ele saiu com muito mais facilidade, a manobra dele foi mais fácil. Então, ele entende que a cruz ficou deslocada pelo menos uns 50 centímetros, né? Pelo menos um ponto dela, se não a alvenaria inteira, uma parte dela, de forma que permitia que ele fizesse essa manobra com mais facilidade. Isso tudo parece pouca coisa, mas eu estou trazendo para a experiência do sujeito morador. É esse morador da cidade que conhece a sua cidade na palma da mão. É ele que conhece porque ele tem a experiência no corpo, na alma e na memória. O pesquisador não tem. E o especialista que chega lá, com a melhor das boas vontades, com todas as melhores intenções, e com todo o melhor conhecimento que ele teve em universidade, em mestrado, pós-doutorado, em curso de conservação em Paris, sei lá eu onde, não dá a ele o mesmo conhecimento, que é sinestésico. Aí eu quero trazer um outro conceito, porque eu acho que quando a gente fala que patrimônio é emoção, e patrimônio é lugar, e patrimônio é tempo, patrimônio é sinestesia, ele tem que ser sentido. E ele é sentido. Quando ele é sentido, as pessoas reconhecem o valor, porque elas têm ele cravado no corpo. Cravado no corpo significa, eu reconheço o cheiro da minha cidade. Eu reconheço quando eu entro em Pinhal, que tem umas palmeiras na entrada principal, e ela tem um cheiro que na minha infância eu achava ruim, hoje eu acho maravilhoso. E eu só percebi isso depois que eu fiquei anos fora de Pinhal, que quando eu cheguei eu senti aquele cheiro, e eu falei, esse cheiro é o cheiro de Pinhal. Qual é o cheiro de Goiás? Qual é o cheiro das procissões?
Qual é o sentido sinestésico de calor e de frio, e de gente mais próxima ou mais distante, que uma cidade, um centro histórico, ou um monumento, ou uma praça, possibilitam para as pessoas? Isso vai sendo construído ao longo das experiências. E ao longo das experiências, sendo somado num coletivo que se identifica com aquilo. E que, por se identificar, reconhece o valor daquele bem para ser preservado para as outras gerações. Então, a ideia, e aí eu quero fechar só para trazer um pouquinho a noção das emoções patrimoniais. Eu não vou trazer citações específicas dos autores, embora eu acho que é muito mais lê-los, né, do que ler a citação que eu faço deles, mas pensar que, trazendo um deles, né, o Edward Cayce e também o Kate Basso, os lugares são sentidos e os sentidos são localizados. Então, e aí ele diz, e os lugares só fazem sentido porque eles são localizados. E localizados, eles dão sentido aos lugares. Então, a gente tem uma alimentação recíproca de experiência no lugar, atribuição de valor, e aí, a partir disso, aquele lugar passa a ter aquele valor. Mas, ao mesmo tempo, ele valora as práticas que ali acontecem e valora a experiência de vida daquela pessoa e daqueles grupos naqueles lugares. Então, é uma retroalimentação, que eu chamo de interanimação, constante entre essas materialidades e essas experiências. Essas materialidades são os suportes que estão nas cidades, né? As casas, as igrejas, as pontes, os terreiros, tudo que está na cidade, as ruas. A tangibilidade são os sujeitos vivendo experiências que são de todas as ordens, desde a mais rotineira e coloquial, que é ir para a escola e voltar todo dia, fazendo o mesmo trajeto ou não, até as experiências rituais, que também tem grande potência de calar fortemente na memória, que no caso da cidade de Goiás, para o centro histórico e para o momento que eu pesquisei, havia um destaque muito grande para a Igreja Católica e as procissões, e as folias, as alvoradas e as festas de santo católico. Há um deslocamento após a conquista do título, e grupos subalternos, periféricos, e que não ocupavam os espaços do centro histórico para práticas rituais de práticas, formas expressivas afrodescendentes, que não se realizavam ritualmente no centro histórico, passam a se realizar. Então, o próprio título, ele fomenta, estimula, provoca e desloca uma certa hierarquia e domínio de um grupo religioso único, que é importante para a cidade, porque a Igreja Católica e toda a tradição católica na cidade de Goiás é muito importante, mas não era a única. Acontecia nas periferias outras formas de crença, de fé, de religiosidade, de práticas de culto. E elas passam, então, a adentrar esse centro histórico, essa cidade patrimônio mundial, numa provocação muito interessante, e provocando diversos deslocamentos nesses patrimônios, por vezes um pouco endurecidos. E do meu ponto de vista, esse arejamento só faz bem para todos. Primeiro, porque torna o patrimônio e essa estrutura física patrimônio mundial mais democrática, porque ela é de todos e deve ser de todos. E segundo, porque ela provoca a visibilidade desses grupos que antes estavam invisibilizados, acanhados, constrangidos, e talvez até mais do que constrangidos e acanhados, quase interditos de ocupar determinados espaços, e nós sabemos bem que essa interdição aconteceu durante muito tempo nesse Brasil colonial, que infelizmente ainda permanece um pouquinho colonial em suas práticas. Aí eu vou parar e vou deixar vocês me provocarem para ver se eu trago outras questões que eu tenha me esquecido. Obrigada, muito obrigada, Isabela. Eu vou deixar para ligar minha câmera no final, para não oscilar a minha internet aqui, tá bom? Eu acho horrível isso, porque eu queria ver todo mundo, mas trava tudo se a gente
Olha, eu fiquei aqui encantadíssima com todo esse percurso, né, que eu já estava em relação ao... Espero que todo mundo pergunte, mas eu tenho várias questões. É tão interessante, né, porque, assim, quando você fala, né, que o patrimônio, ele envolve, não é, o tempo, o lugar, né, o espaço, os sujeitos, e aí você agrega as emoções, né? E para nós, da análise do discurso, né, para a teoria da enunciação, a enunciação só existe se existe o tempo, o espaço e o sujeito. Isso já lá em Benveniste, né? E na sua fala, eu me lembrei de tanta coisa, que se eu for muito prolixa, você considere só um comentário. Porque eu viajei aqui, eu fui para as aulas de linguística estrutural lá na USP, na leitura do Levi-Strauss, que eu não entendia nada, e acho que agora que você acabou de me fazer voltar, né, ser aquela menina a entender aquela aula, né, desses signos linguísticos, desses signos culturais, né, que vão sendo ressignificados e vão sendo reinterpretados ali, né, pelos sujeitos. E eu falei que nosso trabalho dialoga muito, e dialoga mesmo, e eu adorei te ouvir, porque, assim, para a linguística, para muitos linguistas, não todos, né, não são empiristas e desconsideram o sujeito empírico, considerando somente as produções, e aí buscando a partir das condições sócio-históricas, né. Eu não consigo me libertar desse sujeito empírico, porque eu acho que o sujeito empírico produz muitos outros sujeitos, né, e você vai dizer no seu texto, né, que é o que eu gostaria que você comentasse, porque eu acho que eu achei vários lugares do dizer no seu texto, vários lugares de sentir, né, no seu texto. Eu amei aquele percurso que você faz no artigo, etnografando os sentidos do lugar, que você pega o cântico da volta, né, da Cora Coralina, e você vai mostrando para a gente o seu olhar da cidade, a partir daquele olhar da Cora, né, vai desmembrando, vai mostrando. Eu entrei naquele poema, assim, eu me senti andando ali nas ruas, né, da cidade, e vivendo com aquelas pessoas, né, e aí, você vai dizer que você reiterou várias vezes, né, no seu dizer, que os lugares são sentidos pelos sujeitos, né, que os lugares envolvem sentimento, e existe o lugar público e o lugar privado, né, e você também diz assim, se pretendemos compreender a identidade deste lugar, né, que é a cidade, é preciso compreender a complexidade, né, que envolve a paisagem, que envolvem esses sentimentos todos, né, dos liboenses e tudo mais. E aí, quando você conta que lá nas paredes, né, você encontrou as histórias dos sujeitos, e aí você vai dizer que a memória, o mapa eu adorei também essa expressão, vou citar você, o mapa da memória do eu, se sobrepõe ao mapa da memória da cidade em algum momento, né? E aí você entra nas casas das pessoas, e aí lá você percebe que os patrimônios, esses patrimônios que você acabou de dizer, que não são aqueles patrimônios considerados politicamente, né? Mas que são os patrimônios valorizados pelas condições sociohistóricas, né, de sujeito, que leva esse patrimônio em forma de quadro e pendura lá na sua casa, né? E interage com aquilo. E tudo isso, para mim, é análise do discurso, né? Quando você entra em todo esse ambiente, todo esse processo de interação. Então, eu queria saber, nessa mistura, quando você identificou essa mistura do público e do privado, né? E que esse patrimônio da parede é o patrimônio pessoal, né? Que alguns são públicos, são os considerados pelas autoridades, mas alguns você foi identificando, né? A história das pessoas ali. Por que não está aquele museu? Por que está a pracinha? Por que tem outra coisa? Eu imagino que na sua tese deva ter, mas eu queria que você contasse das histórias. Eu sou da linguagem, né? Então, eu queria que você contasse das histórias que esses sujeitos contaram, né? De quantos sujeitos da enunciação você encontrou dentro dessas casas, porque, para mim, na concepção que eu sigo e que eu pretendo explorar no meu trabalho, todos os processos de enunciação têm vários sujeitos abstratos, mas eles vêm também carregados de historicidade, de sujeitos empíricos.
E aí você entrou na casa dos sujeitos, né? Pelo que eu entendi no texto, no primeiro texto. E entrar na casa, eu acho que é uma coisa tão íntima. E eu queria saber um pouquinho dessa história e das histórias desses sujeitos, né? Como foi interagir e descobrir isso, né? Porque imagino que para você, pesquisadora, quando você entrou na primeira casa, e aí você viu, né? Tem um texto que eu escrevi há muitos anos que eu chamo de leitura de paredes, né? Você leu as paredes da cidade e aí você entrou nas paredes de casa e aí, de repente, você vê o patrimônio nas paredes das pessoas, né? E não são os patrimônios que talvez você, ainda iniciando doutorado, estivesse esperando, né, como pesquisadora. Então, isso que eu acho que deve ter sido uma descoberta maravilhosa, né? Você entrar na casa da pessoa e, de repente, aquilo que está na parede não é aquilo que se imaginava, né, que estivesse. Mas é isso que você falou agora, é um patrimônio emocional, né, é um patrimônio construído pelas relações, então é o picolé, é o coreto, é o brincar das crianças na rua, né, os velhinhos ali na porta. Então, assim, queria saber um pouco disso, dessas histórias que você descobriu, desses sujeitos, na mesma casa deve ter um único sujeito, milhares de histórias para uma única parede, né? Então, acho que eu queria saber um pouquinho disso. Do Rio, depois eu falo, do Rio, porque o Rio me emocionou muito, porque ele me trouxe uma memória muito dolorida. Mas, assim, eu imagino que para a cidade tenha sido também muito dolorida. Tá bom? O Igor escreveu alguma coisa aqui no chat, você prefere que eu leia ou você vai respondendo pouco a pouco? Você Então, colocou, tá no mudo. talvez fosse melhor a gente ler já e eu tentar responder junto, vocês não acham? Eu tô vendo aqui, o fim do patrimônio é a preservação, não de um espaço físico, pois eles são marcados pelas mudanças constantes, mas sim dos símbolos socialmente relacionados àquele espaço. Mas esse viés não torna a antropologia e o patrimônio cultural apenas uma ferramenta de um poder dominante qualquer, pois se estabeleça o que deve ser lembrado, mata as outras coisas que serão esquecidas pelo privilégio de uma memória. Ok. Tem uma outra questão aqui, que é o Rander, falando sobre localização percebida pelos moradores, para lembrar da pedra do pé. Ok, tá bom. Nossa, agora eu ampliei aqui a tela. Pronto, consegui desampliar, porque senão eu não consigo mutar meu microfone. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Ok, tá. É porque a tela ficou toda diferente aqui para mim. Então, aí eu vou começar pelas questões. Nossa, Rose, tão generosa a sua leitura, tão bacana esse diálogo, assim, são duas áreas que, a princípio, com referencial tão diferente, né, e elas conseguem se encontrar nesses dados empíricos e nessa análise aqui que eu proponho, eu fico muito feliz mesmo. Em primeiro lugar, assim, eu queria dizer que esse encontro da ideia do mapa da memória do eu com a memória da cidade é uma perspectiva bem Benjamin, né? Assim, a ideia dele de quando ele vai trabalhar com o risco de perder Berlim, né? E a Berlim da infância. E quem não leu, leia, porque são textos encantadores, assim, dessa fase dele de narrar Berlim, que ele sabia que corria o risco de perder por conta da ascensão do nazismo e do fato de que ele talvez tivesse que fugir, e não sabia se voltaria, né, e vocês sabem que ele morre. Então, é muito, isso que está posto um pouco nessa análise do texto também, de quanto eu achei que tinha uma articulação entre uma espécie de analogia entre esse sofrimento, esse risco de perda do Benjamin da Berlim, com a Cora Coralina, né? E como que ela narra aquela cidade de uma maneira que ela só podia ter feito porque ela perdeu Goiás, de certa forma, né? Ela perde Goiás quando ela foge de Goiás, e foge naquelas circunstâncias, e fica quase que socialmente impedida de voltar, porque ela não seria bem aceita, e após quase 50 anos, ou 50 e poucos anos, quando ela volta, ela passa a ler a cidade de um jeito que ninguém que estava ali conseguia ler, né? E aí essa memória dela com esse cruzamento da cidade e com o cruzamento das memórias das outras pessoas, porque a gente não tem memórias únicas, né? As nossas memórias estão o tempo todo cruzadas com as memórias dos outros. Então, isso que eu acho, assim, que é muito bonito na cidade de Goiás,
e que está presente também, né, que está no texto, e que eu falo que é importante essa leitura, porque está muito presente esse diálogo com Marcel Proust, com Em Busca do Tempo Perdido. E um dos autores que trabalha com a categoria lugar, que é o Malpas, ele vai fazer uma abordagem bem densa para pensar lugar, trazendo Em Busca do Tempo Perdido como uma das obras importantes para pensar lugar. Ela é sempre trazida para pensar memória, né? A gente sabe disso. Mas o Malpas traz para pensar lugar. E toda a relação que o Malpas traz para pensar lugar a partir do Em Busca do Tempo Perdido, eu encontrava uma analogia com a obra de Cora. E fui ficando muito atenta a tudo isso. Então, Rose, eu vou responder a sua pergunta das paredes, mas eu quero dizer que, assim, em primeiro lugar, a gente não descobre as coisas quando a gente chega, porque os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso corpo, porque a gente tem que falar também que o pesquisador também é um ser que tem corpo. Então, é um ser sinestésico, e que se ele está em campo com o seu próprio corpo, ele vai sentir coisas. Ouvir, ver e sentir. Cheiro de comida, barulho da rua, o calor intenso, o pernilongo, o odor daquele esgoto que não estava, e ainda não está em grande parte, né, finalizado, então era fossa. Então a gente não vê e não enxerga tudo e não sente tudo, a gente vai sentindo. Eu entrei em muitas casas inúmeras vezes e não vi as paredes. Muitas vezes. Eu não vi as paredes a primeira vez que eu entrei. E eu vou te dizer mais. O que está narrado no texto é assim, eu começo a observar as paredes das casas do centro histórico, quando eu saio fora do centro, saio fora é ótimo, quando eu saio do centro histórico para as periferias, acompanhando a folia e entro nas casas que não eram coloniais e que não eram das elites ou das famílias tradicionais. E a parede das outras casas é que me fez observar as casas do centro. Então, pensa que o método de distanciamento, ele tem que ser feito o tempo todo. Às vezes a gente faz provocando o distanciamento, mas às vezes a gente se distancia casualmente, como eu acompanhando uma folia que sai no domingo de Páscoa e sai domingo, segunda e terça, e ela sai do centro histórico e vai para as periferias, e no outro final de semana ela vai para o Bacalhau. E acompanhando essa folia do começo ao fim, não é acompanhando um trecho e volta para casa para almoçar, não. Acompanhando do começo ao fim, foi me dando essa dimensão dessa passagem do centro histórico para a periferia num dia, depois no outro dia, depois no outro dia, depois no ano seguinte, porque eu acompanhei 2 ciclos de folia, 2001 e 2002. Então, Rose, eu só vi os quadros de areia, de nanquim e de aquarela que trazem o centro histórico nas paredes das casas do centro histórico, depois que eu vi os santos e as fotografias nas casas das famílias periféricas. Isso é resultado de metodologia de trabalho de campo. Por outro lado, como você... como eu apresentei que a enchente, ela provocou uma reconfiguração dos grupos na cidade, ela também me modificou enquanto pesquisadora, porque eu tive que também me adaptar àquela reconfiguração. E o resultado positivo da enchente, né, ela é totalmente desastrosa para a cidade, para os moradores, mas o resultado positivo dela para a pesquisa é que ela me desloca totalmente para a periferia. Ela me desloca para um discurso que estava obnublado. Ela me desloca para uma fala que não era dita. E aí, Rose, é que eu vou ser capaz de ver essa diferença entre a casa do centro histórico com esses quadros e a casa da periferia. Eu não conseguia ver antes. E se eu tivesse ficado só 1 ano, talvez essa parte não tivesse sido analisada. E eu vou ser mais sincera, uma boa parte da terceira parte da tese, ela é resultante da enchente. Então, tivesse eu saído conforme o previsto,
eu teria perdido o que eu considero os dados mais ricos e mais potentes para pensar patrimônios a partir de outras óticas. E aí, esses vários sujeitos de memória desses quadros, dessas telas, dessas cabaças, né? Cabaças feitas com pintura e prato de porcelana, de tudo quanto é tipo de cerâmica, tudo isso nas paredes, as respostas são as mais variadas mesmo, como você previu. Porque assim, isso é importante, existe uma disputa na cidade entre um lado do rio e outro lado do rio. Uma disputa secular, muito interessante, de que um lado é melhor do que o outro, um lado é mais quente que o outro, um lado é mais animado que o outro, um lado tem as casas mais bonitas, a rua mais bonita da cidade está desse lado e não daquele. Tem todo um jogo de disputa que é muito interessante, que passa por uma disputa da rua. Assim, eu ficava pensando assim, quando que na minha cidade eu ouvi alguém dizer que tal rua é mais bonita que aquela e o outro foi brigar e falar, não, a minha é mais bonita. Você começa, pela comparação, a observar que tem determinados detalhes que não são detalhes, eles são constituidores da forma daquelas pessoas viverem aquele espaço, não são detalhes. Mas, às vezes, o pesquisador não é capaz de ver, porque, de fato, é muita coisa, né? Certamente eu não vi tudo, e certamente se eu vivesse lá mais 50 anos, eu não viveria tudo, porque são outras experiências. Mas é desde uma priorização de uma determinada rua, ou de um determinado monumento, porque também há uma disputa, eu prefiro o chafariz de Cauda, não, eu prefiro a Igreja da Boa Morte, mas o outro prefere o Palácio Conde dos Arcos, e o outro prefere o Museu das Bandeiras. Ah, não, mas eu já gosto mais do Quartel do 20. Então, tem todo um jogo que isso se revela também em que tipo de monumento, ou de casario, ou de igreja você vai querer que fique retratado na sua sala. E está relacionado com essas histórias de vida, né? Quando eu era pequena, eu ia período da quaresma, toda sexta-feira, acompanhando meu avô na missa do Nosso Senhor dos Passos. Então, a Igreja de São Francisco de Paula passa a ser uma referência de memória importante para essa pessoa. Mais importante do que, talvez, a Igreja da Boa Morte, que não funcionou como igreja para essa pessoa, porque já era museu. Aí, então, essa pessoa fala, para mim, ela é mais importante. Na hora de comprar uma tela, uma cabaça, etc., ela procura aquilo que faz sentido, né? Voltando à ideia de sentido, o lugar é sentido. E aí, a cabaça, ou a tela, ou o quadro de areia da igreja do São Francisco de Paula vai fazer muito mais sentido e vai adensar muito mais de memória e vai qualificar essa experiência dessa pessoa nessa sala, para ela e para os visitantes, porque a gente não põe na sala só para a gente ver. Quando a gente põe na sala, a gente põe para os outros verem. Então, assim, é uma exposição daquilo que eu quero dizer de quem eu sou. E a casa é muito isso, né? A casa de todos nós, ela é muito... A roupa também, né? Tudo que a gente faz para a gente se mostrar para o outro é como a gente quer se mostrar. E muitas vezes isso pode não ser absolutamente tão consciente, às vezes não é tão consciente, mas a gente nada mais está fazendo do que fazendo escolhas para se mostrar, né? Para como o meu eu vai se relacionar com o outro, vai se mostrar no sentido exibicionista. Eu não sei se eu respondi, Rose, mas eu acho que a pergunta do Igor é uma pergunta muito... Vocês estão aqui, gente? Eu estou aqui bastante na sua fala. Desculpa, é porque, de repente, me deu a sensação de que eu estava falando sozinha, eu fui ver no chat, não tinha mais não tem mais os dados, eles sumiram aqui, a pergunta sumiu, eu não sei porquê, mas enfim, eu lembro da pergunta. Eu acho que o Igor traz a questão mais fundamental do patrimônio, né? Então, assim, vamos pensar a definição de patrimônio. O patrimônio tem várias definições, mas a definição que eu tenho gostado e que eu me apropriei, vem de alguns arqueólogos e alguns antropólogos, é pensar patrimônio como processo cultural, patrimônio como ação social. Patrimônio como processo e patrimônio como ação, observa que não está acabado. Patrimônio não é uma coisa. Patrimônio não é uma praça, patrimônio é um processo. É um processo do qual a praça é parte, mas a praça é processual também. Um dos autores de lugar que eu trabalho, que está no texto, ele diz, o lugar ou os lugares não são, eles acontecem.
Lugar não é uma coisa. Lugar é um evento. Lugar é um acontecimento. Lugar não é uma coisa morta. Até porque não existe lugar sem pessoas. O lugar é valorado o tempo todo. E sendo valorado o tempo todo, ele é transformado por essas valorações mais variadas, positivas ou negativas. Porque eu não gosto de lá porque cheiro urina, aquele beco cheira urina no carnaval e durante o fica. Mas para outras pessoas, aquele beco representa outra coisa, ele vai sendo valorado. Então, se patrimônio é processo e ação social, ele é processo e ação social para todos, também para os especialistas. Os especialistas estão pensando o patrimônio a partir de categorias arquitetônicas, históricas, antropológicas, sociológicas, da conservação. E a partir dessas categorias, desses conceitos, desses referenciais, eles vão conseguir indicar e apontar que determinada coisa, seja ela tangível ou intangível, né? Vamos colocar coisa entre aspas, tem potencial de patrimônio. E ao apontar esse potencial de patrimônio, e ao regular as práticas desse bem, o Igor tem razão. Esses bens podem perder em grande parte a liberdade e a espontaneidade que eles têm de continuarem a serem processos. E eles correm o risco de virarem coisas que não podem se modificar. E aí isso é muito complexo e é muito difícil, porque obviamente que uma estrutura arquitetônica, se for muito descaracterizada, deixa de ser patrimônio no sentido arquitetônico, mas ela pode, inclusive, continuar sendo patrimônio referência. O patrimônio como referência para as pessoas. A Cruz da Anhanguera é um patrimônio referência do meu ponto de vista. As pessoas, assim, um dos depoimentos de uma das pessoas que fala da Cruz da Anhanguera é assim, a Cruz da Anhanguera é o seguinte, para mim ela é o seguinte, quando eu vou chamar o motoboy, eu falo, me encontra na Cruz da Anhanguera. Então, a Cruz da Anhanguera é ponto de referência para inúmeras coisas. Quando eu perguntei para ele o que era a Cruz da Anhanguera, ele não disse para mim, ela é importante, porque tem uma cruz ali que representa o bandeirante, ou tem que ser destruída porque ele foi um assassino, ou tem que ser mantida porque ele foi o herói fundador. Não vinha isso. Vinha a cruz, para mim, ela é uma referência de lugar, do lugar de deslocamento espacial na cidade. Então, veja como ele atribui um valor importante, que não é um valor estético e nem histórico, é de referência urbana. Eu vou ter que só um minutinho, que eu vou me deslocar um pouquinho para pegar o carregador, senão eu vou ficar sem bateria. E... Gente, alguém mais tem alguma pergunta? Alguém quer falar diretamente para a professora? Enquanto ela se ajeita, se vocês estiverem com vergonha, vocês podem escrever no chat. Eu fiquei com uma curiosidade, que você acabou de falar, em relação ao patrimônio, é uma pergunta talvez até retórica, mas eu queria saber. E talvez né? O inverso também acontece, não, Isabela? Assim, de patrimônios... que são tombados, mas provavelmente eles não têm essa... Aí eu trabalho com essa hipótese, né, de que há patrimônios provavelmente tombados por questões políticas ou por questões outras, que não têm esse valor social, né, esse valor sociocultural que deveria ser, pela sua explicação, né, deveria ser atribuído ao patrimônio material ou imaterial. E eu acredito até que talvez a pergunta do Igor tenha sido nesse sentido, né? Em que medida que a população é excluída, às vezes, dessa escolha, né? E aí se torna uma coisa assim, que eu também não sei em que medida que as pessoas mais humildes, quando você fala que vai para a periferia, né? Aí eu fico me questionando em que medida elas conseguem mensurar o que significa efetivamente, né, esse tombamento. Acho que talvez quando influencia a rotina, quando são obrigadas a pagar um imposto mais alto, por conta da casinha que ficou ali no meio do tombamento, né? Tem todas essas questões. Então, acho que daria outra conversa, né? Sobre essa questão político-social, de exclusão e de valoração do patrimônio, de todos que estão ali em volta e exclusão daqueles que não têm condições.
Mas, assim, eu queria seu depoimento nesse sentido, porque eu me lembrei agora de uma discussão que nós tivemos em relação aos alguns monumentos que estão sendo atacados, né, que estão aí, são monumentos ao Bandeirante, monumento ao... Enfim, há várias questões, e nós até discutimos no Facebook, né, em que medida que se perdeu a razão porque existe esse monumento. Eu queria saber, existe essa inversão também, né, de patrimônios que são patrimônios, mas não, na verdade não são, pela sua explicação, são patrimônios políticos, mas não são patrimônios mesmo, né? Não, é ótima a sua reflexão, eu vou retomar e acho que talvez fique mais claro um pouquinho para o Igor agora, assim, você fez uma ótima reflexão, Rose. Eu quero trazer um outro conceito que é de ressonância, que